protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ajuda o povo a caminhar na tua igreja sem desviar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Boa noite a todos, irmãos e irmãs que estão acompanhando pelas redes sociais. Hoje nós temos a graça de celebrar o dia do nosso padroeiro São Pedro com toda a Igreja Universal Católica. Convidamos você, irmão aí de casa, a rezar conosco, pedindo a intercessão de São Pedro para que nós sejamos livres dos males dessa pandemia, para que realmente as portas do emprego, da saúde e de todas as necessidades de cada um de nós se abra à nossa frente. Pedro, apóstolo de Cristo, tinha inicialmente o nome de Simão, um nome de origem hebraica que significa aquele que ouve. Simão nasceu em Betsaida, na Galileia. Era filho de Jonas, irmão de André apóstolo, pescador por profissão. Quem primeiro se encontrou com Jesus foi seu irmão. Este o apresentou ao Messias. Quando Simão morava em Cafarnaum, aconteceu seu extraordinário encontro com Jesus. Nesse acontecimento, Jesus convocou Simão a compor o número daqueles que seriam messiânicos, a serviço de Jesus, e que após a ida de Jesus para o Pai, perpetuariam seu ministério. Jesus chamou Pedro com a seguinte frase: doravante serás pescador de homens. O até então pescador continuaria sua profissão, agora como missão, pois não mais com rede de pescas, e sim pregando a palavra de Deus. Considerado o primeiro Papa da Igreja Católica e chamado pelos fiéis católicos por São Pedro. Essa definição é dada baseada na seguinte passagem: que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Presidiu a reunião que escolheu Matias para suceder Judas Iscariotes, o traidor. A primeira pregação de Pedro aconteceu no dia de Pentecostes. No ano de 64 depois de Cristo, Pedro morreu crucificado. Quando soube que seria crucificado, Pedro escolheu ser posto de cabeça para baixo, por considerar-se indigno de morrer como seu mestre Jesus. Com essa alegria, vamos dar início à nossa Santa Missa. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Rede na praia, barco no mar, a tua igreja a navegar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ensina a gente a evangelizar, nova semente a semear. Ó São Pedro, pedra forte,
forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ajuda o povo a caminhar na tua igreja sem desviar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. A graça e a paz de Deus nosso Pai, a comunhão em Jesus Cristo nosso Senhor e a unidade do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Celebremos hoje a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, santos que regaram a igreja com o próprio sangue e conheceram o bom combate de Cristo. Congregando a família de Deus, bendigamos ao Senhor pela fé viva de Pedro e pelo missionário Paulo. Celebremos em comunhão com o Papa Francisco. Então, você que nos ouve pela live, pelo YouTube, nós estamos celebrando aqui na comunidade de São Pedro, bairro Parque das Nações, para referência perto do Pedrão, do campo de esporte, né, da cidade, né, campo de futebol. Então é a última celebração do dia, com certeza, porque nas comunidades que tem em São Pedro, já celebrou durante o dia, né, Aparecida agora às 18 horas e outros lugares. E nós então estamos encerrando esse dia com a festa de São Pedro, que por essa comunidade, né, dado as situações de fechamento, desde março não tem celebração eucarística aqui na comunidade de São Pedro, apenas alguns encontros ou celebrações onde se distribui a Eucaristia. Então nós estamos colocando diante de Deus a nossa caminhada, aqueles que ficaram retidos, né, com saudade das missas, saudade de Jesus na Eucaristia, né, das missas, de ouvir a palavra de Deus. Mas você que ouve de casa, sinta-se espiritualmente acolhido e acompanhado. Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Arrependidos, cantemos com confiança o ato penitencial. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor.
paraíso ao teu lado. Lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo Como a pecadora caída, derramo aos teus pés minha vida. Vê as lágrimas do meu coração e salva-me. Que eleição, Deus Todo-Poderoso, rico em amor e misericórdia, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glorificando o nosso Deus, pelos apóstolos Pedro e Paulo, pelo padroeiro dessa comunidade, louvamos ao Senhor cantando juntos o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos. Nós nos glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a vossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Pelo primeiro mês de falecimento de Audécio Alessio, 10 anos de falecimento de Antônio Milan Filho, 23 anos de falecimento de Carmélia Jordão Dias, 44 anos de falecimento de Dirce Romera Milan, em ação de graças a São Pedro e São Paulo, pelas intenções de todos os irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais de suas casas. E lembrando que hoje, você que está aí nos acompanhando pela rede social, digite aí "Eu quero ganhar", que nós vamos estar distribuindo, fazendo sorteio de lembrancinhas. Ó Deus, que hoje nos concedei a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos, que nos deram as primícias da fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém. Você na sua casa, podemos nos sentar para a liturgia da palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, presos com 2 correntes. E os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava à porta da cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si. Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei ao Senhor Deus em todo tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus.
a sua face e alegrai-vos. O vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia, de todos os temores. Me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Vai ver de quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la, e as portas do inferno não irão derrotá-la. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam:
Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavras da salvação. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Queridos e amados de Deus, nós celebrando a festa de São Pedro, a igreja no mundo coloca, para não diminuir, São Paulo, embora ele tenha no dia 25 de janeiro, né, é lembrado de São Paulo. Mas a igreja julgou-se por bem, depois pela da renovação do Vaticano II, da Palavra de Deus, recuperou, né, São Paulo para celebrar junto, para dizer é justo que junto, não é porque eles são dois bons homens, grandes homens, se tornaram, pela graça de Deus, Jesus diz, pelo Espírito Santo que receberam no coração, nós também nos tornamos pessoas nobres, pessoas valorizadas, quando nós também deixamos a nossa arrogância, a nossa prepotência, o nosso autossuficiência, e admitimos e aceitamos o Espírito Santo, aceitamos a parte de Deus, né, em nossas vidas. Então, celebrando São Pedro, a comunidade celebra seu padroeiro Pedro, né, que vem de pedra, Kéfas. Jesus que o batiza assim, né? Muitos entenderam que Pedro é colocado como cabeça dura. Não. Determinado, sim. Ele tinha um senso de rumo, né? Pescador. Jesus percebeu no grupo de pescadores, entre 7 dos apóstolos eram pescadores. Pedro fazia parte de 2 grupos, né? Do grupo de João e Tiago, esse que morre em Jerusalém, que se tornou bispo, primeiro apóstolo de Jesus que morre em Jerusalém, degolado. Depois, André e os seus irmãos e também o seu pai, né? Eles tinham uma pequena, os 2 grupos formavam uma base, né? Tinha assim uma pequena feira de peixe, né? Vamos dizer assim, um mercadinho de peixe que abasteciam. E sempre eram duros na queda. O pescador é aquele que vai hoje, vai amanhã, o tempo não está bom, a lua não está boa. Então não foram escolhidos porque foram melhores, não. Porque aceitaram, se distinguiram entre todos, né? Jesus escolheu Pedro dado a seu senso de norte, senso de rumo. Então, a instituição de Jesus, aí diz assim, muitos, mas Jesus não fundou nenhuma igreja, né? Ele fundou, né, um segmento religioso forte, né? A partir do amor, a partir da entrega total, isso sim. A igreja veio se formando depois, né? Nós sabemos que a igreja é formada pelo Espírito Santo, o 5º evangelho, que é os Atos dos Apóstolos, que nós vimos na primeira leitura, falando aí de Pedro e de Paulo. Pedro não foi julgado, né? Não teve a honra, né? Ou não teve, né, a humilhação de ser julgado por Herodes. Quem é Herodes? Herodes é filho, né, daquele grande Herodes que tinha o Antipas, né, que tinha o primeiro, tiveram vários filhos, né? Foi muito mal que mandou matar as crianças, os meninos principalmente, né? Isso faz lembrar a gente, né, que também, quando Lucas escreve, ele faz uma ligação, o Ato dos Apóstolos, com o Êxodo, né, quando Deus também escolhe Moisés, né? E o anjo do Senhor se manifesta a Moisés. Esse anjo que manifestou também antes, primeiramente, a Abraão, né, para que ele não
matasse o seu filho, né, para não sangrasse o seu filho, como era costume na tradição das famílias, dos deuses antigos, né, porque aquilo é um resquício, quando está na Bíblia, era um resquício antigo, que era costume dos pais oferecer os seus primogênitos. Deus não queria o sangue de Isaac, né, que veio com tanta dificuldade, foi esperado com tanto amor. O anjo disse, não faça isso, não atenta contra a vida do seu filho. Depois, o anjo também se manifestou a Moisés, dizendo, tira as sandálias, porque onde você pisa é um lugar, um terreno santo, sagrado, né? O anjo também se manifesta a Pedro, você não vai ser julgado por este homem, ele não tem a altura, ele não tem o garo para ser julgado. Jogou Jesus, né? Ajudou a jogar Jesus, né? Porque Jesus disse, vocês vão me julgar diante de Pôncio Pilatos, que era o representante do império, né, de Roma. Você vai me julgar porque Deus lhe concedeu esse poder, senão você não teria poder sobre mim. Então foi julgado por humildade, Jesus aceitou. Portanto, Jesus não permitiu que Herodes, o mesmo que julgou ele, julgasse Pedro, né? Porque ele foi libertado das correntes, das cadeias, né? Estava amarrado pelas correntes nos pés e nas mãos, né? E 2 soldados o acompanhavam. Então, depois de acontecido, Pedro falou, olha, de fato, quando as coisas, ele falou, agora, né, as coisas pioraram, não tem mais jeito. A igreja de Jesus vai ficar sem rumo, né? E como vai ficar? Mas Jesus não estava dormindo, Jesus estava bem atento, bem ressuscitado, né, com seu espírito, e assim fez, né, libertar Pedro, e depois ele continuou a sua missão, né, e mais tarde os 2 são levados para Roma. Eles são levados para Roma para quê? No centro, no coração do império, né, no coração do império, do imperador, na casa do imperador, eles vão plantar a cruz de Cristo, a cruz da igreja, né, ali vão plantar tanto um, né, morreu pela tradição mais genuína de Israel, Pedro, Paulo, mestre, doutor das leis, da palavra, deixou grandes escritos, né, que nos enriquece, né, nos alegra, no Evangelho da Alegria, a comunicação da palavra de Deus, né, como formar uma comunidade, né, como formar, quase que as nossas orientações que nós temos hoje da igreja, vêm a partir dos escritos de São Paulo. A igreja é bem paulina. São Pedro deixa escritos através de Lucas, através de outros, João Marcos, ou outros que escreve para ele, que ele não sabia escrever direito, né? Mas alguém escreve, sabia pensar, né? E aí dita, né, o evangelho do batismo da igreja, na igreja que nasce a partir do batismo, lá na grande discurso de Pedro, né, que ele faz no dia de Pentecostes, que nós chamamos no primeiro domingo, não é que ele vai pregar para todos. Ali ele realiza as obras da que ele veio. Então, celebrando esses 2 grandes apóstolos, e aqui a comunidade São Pedro, né, o mestre, cabelinho branco, né, sinal, carrega nas mãos as chaves de Jesus, deu o poder de abrir, né, e quem ele convidar para entrar, entra, e de fechar, aquele que ficar para trás, ficar para trás, né. Então, Pedro traz as chaves, né, nas mãos, né, e Paulo traz um livro da palavra, né, e a espada. Então, pela palavra e pela espada, porque ele também, né, teve, não é porque ele foi muito santo, não. Jesus recuperou porque ele entendia que Israel tinha que continuar aquela tradição, por isso ele perseguia os cristãos, né, perseguiu, né, primeiro ele mandou lapidar Estevão, né, e perseguir tantos outros. Para perseguir lá na cidade que ele foi, onde ele caiu do cavalo, onde Jesus se manifesta pessoalmente, né, e na luz, aí ele vai entender a missão que ele tem pela frente. 2 grandes homens, humildes, né, teimosos, mas decididos. Também nós, né, grandes pessoas, quando nós assumimos nossa humanidade, nossa simplicidade, para colocar a serviço de Jesus, a serviço da igreja, a serviço do reino. Assim como o Papa Francisco faz, né, com muita humildade, ele mesmo dizendo quando foi eleito, né, é o Papa que vem do fim do mundo, né, do fim do mundo. E alguns, né, pelos tweets, pelos youtubers, né, dizem assim, o último Papa. Né, já estão fazendo a pesquisa, já se sabe, para vocês saberem, que muitos disseram assim, o Papa Francisco não renuncia porque o Papa Bento está vivo, né? Bom, são especulações. E aí disseram, quem são os papáveis, os futuros papas? E aí já colocaram 19. Então fica tranquilo que a igreja de Jesus não acabará, não é por causa de falta de papa, né? Continuará.
Mas o importante é a missão do Papa Francisco, de destronar, tirar aquela igreja da opulência, daquela igreja da autossuficiência de si mesmo e colocar na simplicidade, colocar na missão, né? Nas portas, sair às portas. E agora ele mesmo, o Papa, e também todos nós no mundo inteiro, não podemos, nesse já pelo quarto mês consecutivo, de não celebrarmos as Eucaristia com presencial, com grande presença de público, né? Mas isso por causa da pandemia. Nós somos obedientes. A Igreja de Cristo sempre foi obediente, nunca foi teimosa, né? Para os teimosos tem só a perdição, né? O inimigo de Deus, o inimigo do diabo é teimoso, e por isso ele não ganha, né? Mas ele não vencerá, como Jesus disse aqui no Evangelho, as portas do inferno não prevalecerá, né? Não prevalecerão. Esta é a missão, esta é a palavra final de Jesus, e nós cremos nela. Portanto, celebrando juntos, irmãos e irmãs, nesta noite, agradecendo a comunidade que nos celebra, que amanhã, que é o dia do festejo de São Pedro, dia 29, mas é uma segunda-feira. E também quis, né, já pelos Ministérios da Saúde e organização toda, de fechamento total. Então nós já fizemos um dia antes, né, para dar tudo certo, graças a Deus. Então sejamos todos bem-vindos e vamos juntos professar a nossa fé, rezando: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, dirijamos confiantes nossas preces comunitárias a Deus, nosso Pai, dizendo juntos, atendei, Senhor, a nossa prece. Senhor, vós que zelaste por Pedro, confirmai na fé a vossa igreja, para que não esmoreça no testemunho diante dos desafios de hoje, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que confirmaste Pedro no primado da igreja, iluminai e protegei o Papa Francisco, os ministros e os servidores das comunidades. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que chamastes Pedro e Paulo, continuai convidando mulheres e homens de boa vontade para o serviço do vosso reino de paz e justiça. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que libertastes os apóstolos da prisão, protegei e acompanhai os missionários e todos os vossos discípulos e discípulos que atuam em lugares de conflitos. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que prometestes a vida eterna aos vossos fiéis, acolhei o vosso reino, nossos falecidos. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Por essa comunidade que nos recebe, que nos acolhe para celebrar juntos o seu padroeiro São Pedro, pedra firme rocha, como nós cantamos, para que todos os moradores dessa comunidade perseverem no amor, não desanime diante dos momentos difíceis da vida que se apresentam. Nós os rogamos e pedimos, atendei, Senhor, a nossa prece. Acolhei, Senhor, nosso Deus, nossas preces que vos dirigimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística. A Eucaristia será para nós forte alegria, se estivermos com os apóstolos disponíveis para nossos irmãos e irmãs. Já beiraste da praia, não buscaste nem sábio nem rico,
buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem prata, somente eles e o meu trabalho. Pronunciaste meu nome lá na praia, eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros mares, eterna que a outros anseia, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos e a sorrir pronunciaste meu nome lá na praia, eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance e celebrarmos esse sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graça ao Senhor, o nosso Deus. É o nosso dever, é a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é o nosso dever e salvação. Damos graça sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebe hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedendo-me a nós associar a seus louvores, cantando uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, bendito aquele que em nome do Senhor, bendito aquele que em nome
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas vosso Espírito, a fim que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. E estando para ser entregue, e abraçando-lhe a paixão, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, todos e comei. Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou nas mãos o cálice com vinho, deu graça novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós o suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo, um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, de vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio e todos os ministros de vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também de nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos que partiram desta vida, os lembrados nessa liturgia. Acolhei junto a vós a luz de vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu esposo, com os santos apóstolos Pedro e Paulo, Pedro, padroeiro dessa comunidade, e todos que neste mundo serviram, a fim de louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós todos, o Pai, nos levamos, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória e para sempre. Amém, 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 amém. Inspirados pelo Evangelho, pela palavra que ouvimos, como irmãos e irmãs que somos obedientes em Jesus Cristo e no Espírito Santo, vamos proclamar junto dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei-nos cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz.
ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vendo a esperança, aguardemos vindos do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus ressuscitado esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos com confiança o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. E felizes, você que está em casa nos vendo e ouvindo, receba o Cristo de forma espiritual, já recebeu a palavra, comungou na palavra, agora comunga no corpo e no sangue do Senhor e na espiritualidade. E nós recebemos por ti e por todos a graça do mistério da fé. Eis para nós, irmãos e irmãs, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Jesus nos guarda a vida para a vida eterna. Amém. Você aí de casa tem esse momento de comunhão espiritual com o Senhor. Pescador, fixo meu olhar no horizonte deste imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continua os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas no reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração. Não vou te negar, vou cuidar dos seus. Vou falar sem medo a toda alma que eu encontrar. Vou remar lá dentro deste mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador chamado por Deus.
pra buscar outro mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas do reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos, os passos que eu dei sem você só me fizeram fracassar, tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos, sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizado no vosso amor, sejamos um só coração, uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora nós vamos pedir para o Padre João tirar aqui 4 papeizinhos para a gente fazer o sorteio. Quantos sorteios que nós teremos? 4. 4 sorteios, um cada vez. Então, o que vai sortear a primeira vez? E que é que vai? Que a pessoa que fez? Ai, caiu, já está sorteado, caiu no chão.
Vamos catar o que está no chão. Aqui, Jaqueline. Jaqueline. Então a Jaqueline já ganhou uma lembrancinha. Do quê? Isto, Jaqueline. Aí mais uma, pegando de baixo, para não falar que o padre tirou por cima. Aí tirou uma. Aí mais uma. Valdinei. Estão em casa, estão participando. Aí mais uma. E a quarta? Nair. E aqui a Andressa Zanzerodi. Então, você que nos acompanhou de casa, o nosso muito obrigado. Nós temos aí as lives das missas paroquiais, no sábado às 19h30, no Recanto Verde, no domingo às 18 horas na Vila Brasil. E também a gente conta com a ajuda de vocês em arrecadação de alimentos, para ajudar as pessoas necessitadas, pois nós sabemos que tem muitas pessoas desempregadas que estão precisando de ajuda. Então, se você puder colaborar, pode deixar aqui na comunidade ou mesmo levar até a paróquia. A paróquia está funcionando no período da manhã, então se você quiser deixar a sua doação lá, nós agradecemos de coração. Muito obrigado a todos, pessoal que nos ajudou com a decoração, pessoal da música e todos aqueles que colaboraram conosco. Nosso muito obrigado, Deus abençoe. Wesley e o Marquinhos, que sempre estão presentes, fazendo a transmissão atrás, eles não aparecem porque estão atrás das câmeras, Obrigado. Chegamos ao final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo São Pedro, e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo. Vos ensine a conquistar também novos irmãos para Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegarão gloriosamente pela cruz em outra e pela espada. Amém. Amém. Que abençoe o Deus poderoso, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, permaneçamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Mas qual é o meu caminho? Qual a direção? E qual é o destino? Minha vocação? Carregar tua palavra em qualquer